Eu tenho medo de constelar. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Eu recebi uma pessoa e ela falou assim, primeira coisa, Marie, tenho medo de constelar. Eu falei, mas por que esse medo? Ela falou, eu participei de um grupo e como eu não entendo o que acontece, como que as pessoas podem sentir tudo aquilo, eu fico com medo. Eu não sei o como que e o porquê disso tudo. Eu dei uma explicação para ela que a deixou mais leve e calma. Talvez essa explicação também faça com que você perca um pouquinho o seu medo. Então eu vou começar dividindo com você o que passou pela minha cabeça quando eu participei pela primeira vez num grupo. Eu fui voluntária, né? E acabou a dinâmica. Eu perguntei para a pessoa que estava fazendo a dinâmica comigo, eu falei assim, você bebeu? Ele falou assim, não, eu só comi chocolate. Ele falou, por quê? Eu falei, gente, você está com cheiro de pinga. A pessoa que tinha sido constelada olhou, né, e viu a nossa conversa e falou assim, ele representou o meu avô e ele era alcoólatra. E aí eu fiquei com várias dúvidas na cabeça, com talvez este medo, esse receio que essa pessoa me trouxe. Eu expliquei para ela alguns estudos relacionados à constelação, que podem te ajudar a perder este receio, né? Um deles é de uma pesquisa que fizeram e traumatizaram um ratinho. Esse rato, ele cruzou, né? Eles cruzaram esse ratinho com outras gerações. Até a quarta geração, o ratinho, que nunca teve contato nenhum com o anterior, reagia do mesmo jeito quando ele era exposto àquele trauma. Então a reação era a mesma do rato que foi traumatizado, né? Cruzaram várias vezes. Até a quarta geração, a reação era a mesma daquele primeiro ratinho traumatizado. Outra história, né? Outro exemplo que tem no nosso cotidiano é do Projeto Tamar, onde você tem diversas tartarugas, onde a tartaruga vai lá, coloca os ovos na praia A. Na hora que os ovos eclodem, que eles nascem, o Projeto Tamar precisa devolver aquelas tartaruguinhas na mesma praia. Por quê? Se eles colocam essas tartaruguinhas na praia B, ela não consegue voltar a colocar os ovos. É como se ele perdesse esse senso de direção, essa antena que liga essas tartarugas para aquela origem dela, para aquela praia onde os ovos foram deixados pela mamãe tartaruga, tá? Um outro exemplo é de umas borboletas, de uma espécie que migra dos Estados Unidos para o México de 7 em 7 anos. Esse exemplo está num livro que chama Ressonância Mórfica, né? Rupert Sheldrake. Ele tem esse exemplo e ele mostra que de 7 em 7 anos as borboletas, mesmo sem estar na mesma geração, né? Eles passam tempo sem migrar, de 7 em 7 anos essas borboletas migram dos Estados Unidos para o México. E a gente fala assim, nossa, como que eles sabem disso? Né? É como se tivesse, eu falo que são essas antenas que nos ligam à nossa história passada, né? E aí explica um pouquinho por que a gente acaba sentindo coisas daquela família ou naquela dinâmica, tá? Sem nunca ter visto, sem nunca conhecer a história deles, né? Eu falo assim que a gente tem algumas antenas que captam, né, essa história, esse sentimento, essa sensação e faz com que aquela história seja reproduzida. Aquilo que é importante é visto. Uma outra dinâmica que aconteceu comigo, quando eu participei de uma constelação, é que o rapaz levou um tema. O tema dele era relacionamento. Ele não sabia por que ele tinha dificuldade nos relacionamentos. E aí,
A moderadora virou, perguntou para ele, conversou com ele, resumo, estava lá a ex-namorada na frente e a moderadora falou assim, pergunta para ela se ela fez um aborto. E eu estava representando o rapaz, ele estava atrás de mim. E eu fiz a pergunta, você fez um aborto, né? E ela falou sim. Na hora que ela falou sim, eu abaixei e comecei a chorar. As pessoas me disseram depois que, do mesmo jeito que eu me curvei e comecei a chorar, o rapaz que estava atrás de mim, que eu estava representando ele, né? Ele abaixou do mesmo jeito e começou a chorar igualzinho, né? E aí você fala assim, não, porque a gente só vai captar essas histórias, né? Esse sentimento de quem já morreu. Não, eu não estava lá representando a pessoa que estava nas minhas costas. E naquele momento eu reagi do mesmo jeitinho dele, né? Então, para quem tem medo, porque eu achei engraçado isso, ela falou assim, eu tenho medo, eu não sei o que está por trás disso tudo. Aí eu até brinquei, eu falei assim, olha, a gente acaba sentindo coisas das pessoas não apenas das que já se foram, muito pelo contrário, a gente sente o que é importante ser visto, a gente sente o que precisa ser visto, incluído na nossa família, né? E principalmente das pessoas que estão vivas, né? Então, para ela não ter este medo, tá? Eu resolvi compartilhar porque isso trouxe mais leveza. É difícil a gente querer provar tudo pela ciência, né? Ah, não, porque eu preciso ver com os meus olhos, eu preciso ter certeza do que acontece numa dinâmica sistêmica. E aí eu gosto de trazer um outro exemplo que é a questão da foto Killian, né? Killian que chama. Antigamente a gente não conseguia provar a luz, né? Aquela cor que se forma ao redor do nosso corpo, das nossas auras, né? E antigamente quem via a aura era tido como louco, era tido como bruxa, na Inquisição queimava as pessoas. E hoje a gente tem uma tecnologia, tem uma máquina que você consegue tirar foto e ver essa cor que está ao redor do nosso corpo, né? Eles chamam de foto Killian. Então, eu falo que talvez mais para frente a gente consiga enxergar. É como se no futuro talvez a gente tire uma foto e consiga ver o que acontece numa constelação sistêmica. Neste momento, a gente não tem essa máquina, essa máquina fotográfica, esse vídeo, né? A gente não consegue registrar para mostrar para vocês. Então, não precisa ter medo. Para quem tem medo, eu só falo assim, a gente consegue olhar para alguma situação de uma exclusão, de alguém que quer ser visto, olhar sem julgamento, né? Olhar sabendo que não existe certo e errado. E a partir do momento que a gente consegue incluir essas pessoas, consegue trazer para o teu sistema aquilo que quer ser visto, né? Aquilo onde a tua antena quer se conectar, é como se a gente tivesse várias antenas que, igual as tartarugas, nos conectam com a nossa origem. Quando a gente conseguir sentir isso, aí esse medo, além de acabar, também faz com que a gente consiga levar uma vida mais fluida, mais leve, né? Então, eu te convido a vir a conhecer esse trabalho sem medo e apenas se você estiver preparado. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.